Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Aprendizado Contínuo. Bom, nesse vídeo eu preparei uma super aula, né, vamos dizer assim, um slide top aqui para vocês. E esse assunto aqui é um assunto que eu creio que seja interessante e pertinente para nós discutir dentro da filosofia. Então, uma pergunta que nós podemos fazer é: o que é o homem para o filósofo Aristóteles e Jean-Jacques Rousseau? Afinal de contas, o homem ele é um ser solitário ou ele é um ser social? Ele sempre foi um ser que viveu entre pessoas, em bando, um ser gregário, ou ele sempre foi um ser solitário, que viveu de forma ali isolada? Então, são esses pontos estritamente interessantes e importantes para nós discutir, que nós iremos nos deter. Ora, o filósofo Aristóteles, ele foi um grande discípulo aí do filósofo Platão, como todo mundo sabe, e Platão foi um discípulo também fiel do filósofo Sócrates. Então, são pensadores que se aprofundaram bastante nesse tema. Nós temos o Jean-Jacques Rousseau, já do século XVIII. Então, eu estou fazendo aqui uma espécie de comparação, né, entre qual é o pensamento de Aristóteles sobre o que é o homem e qual é a diferença do pensamento de Jean-Jacques Rousseau para o filósofo Aristóteles. Então, vamos para o próximo slide. O homem é, por natureza, um ser vivo político. Então, Aristóteles já começa afirmando, definindo o homem por natureza um ser político, ou seja, um ser que está envolvido na comunidade. Bom, e aqui eu coloquei minha própria colocação argumentativa. Um ser político é alguém que está envolvido com as questões da sociedade, governo, administração, leis, pacto social, etc. Então, assim, se a gente for analisar o que é um ser político, é isso, né? É alguém que está ali interessado nas questões, né, da comunidade que ele vive, da cidade, enfim. Então, é um ser que ele não vive isolado, ele não é apolítico. Né? O próprio filósofo Aristóteles ele faz aqui uma colocação onde ele diz: a natureza do indivíduo humano só é realizável pela comunidade social e política, ou seja, para o filósofo Aristóteles, ele não vê o homem separado de uma comunidade, né? Então, ou seja, para ele se autorrealizar, ele precisa estar dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade política. Mas no terceiro tópico aqui, que eu fiz para vocês, coloquei essa citação, ele vai continuar afirmando: o indivíduo isolado torna-se insociável e apolítico, comportando-se como um deus ou um besta. Né? Então ele vai chamar o cara que se isola demais de besta, né? Ou um cara que quer ser um deus. Né? E é importante lembrar que ele coloca Deus aqui com D minúsculo, viu, pessoal? Para ficar tranquilo que ele não está se referindo ao Deus mesmo cristão com D maiúsculo, não. Então é interessante você também sempre pesquisar esse termozinho aqui, apolítico, né? Que é alguém que está ali fora da política, que não quer se envolver. Inclusive é uma coisa que a gente vai discutir aqui nesse próximo slide. Bom, o que é um ser apolítico, né? São aquelas pessoas que estão fora da política. Né? Naquela época, inclusive, essas pessoas eram chamadas de idiotas. Né? Então, assim, será se a gente pode dizer que os apolíticos de hoje são espertos ou idiotas? Em pleno século XXI, a gente vê muita gente querendo, não quer muito participar da política, acha que todo mundo é ladrão e que política é coisa de corrupto. Enfim, tem pessoas que, basicamente, eles não se interessam muito pela política, são pessoas apolíticas. O Aristóteles continua determinando a seguinte questão: o homem não é um animal gregário, mas um politikon zoon.
porque a comunidade assenta no discernimento do bem e do mal. Pessoal, vamos lá. Essa citação aqui, essa colocação do filósofo Aristóteles, aparentemente vai parecer um pouco contraditório, porque ele está falando que o homem ele não é um animal gregário. Aí você precisa pesquisar a palavra, o que é um ser gregário. Então, um ser gregário é um ser que vive em bando. Então, se você for pesquisar os sinônimos, eu coloquei aqui 5 sinônimos, significa o quê? Que é um ser que vive em sociedade, social, societário, comunitário. Então, se você for, no primeiro momento, interpretar assim, em uma maneira geral, você vai perceber que existe aqui uma contradição. Mas, na verdade, não é uma contradição, é porque a gente entende que ele está afirmando que não é um animal gregário no sentido de viver em sociedade. Então, não é isso, né? Porque a gente pensa assim, ele está afirmando que o homem não é um animal gregário. E a gente sabe que o animal gregário é um ser que vive em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele está afirmando que ele é um politikon zon. Ou seja, não é uma contradição. Na verdade, o sentido que eu compreendo, eu posso estar equivocado aqui, é o seguinte, ele está falando que o homem não é um animal gregário no sentido de viver em bandos. Né? Por exemplo, as formigas, elas só andam com formigas. Né? As abelhas, por exemplo, elas só voam com abelha. Então, é nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente pode comparar os animais, o leão só anda com o leão, a onça, enfim. É nesse sentido de bando, porque a gente sabe que um homem que é sociável, ele não vai se relacionar só com pessoas, né, ali do seu clã, do seu bando. A gente sabe que o homem da sociedade, ele vai se relacionar com pessoas de diferentes etnias, cor, raça, enfim. Não é só com pessoas ali da sua comunidade. A gente sabe que isso não é dessa forma. Então, Politikon é o animal político que está falando assim, mas é um animal político. O homem ele é um animal político, nesse sentido aqui. O que o filósofo Jean-Jacques Rousseau pensou sobre isso? Né? E aqui eu tiro um fragmento, né, de um texto que eu elaborei. Então, o Rousseau ele parte, né, de um estudo do gênero humano de forma adequada, né? Inclusive, para estudar, o Rousseau ele vai determinar da seguinte forma, pessoal. Para estudar o gênero humano de forma adequada, Rousseau sustenta que é fundamental deslocar o sujeito para o estado de natureza, sem descrever o homem social. Ou seja, o ponto aqui em questão é que a maioria dos filósofos, inclusive o filósofo Rousseau, ele critica, né? Ele também rejeita a interpretação do filósofo John Locke e do filósofo Thomas Hobbes, inclusive porque esses filósofos eles vão descrever o homem do estado de natureza, mas adicionando, acrescentando elementos da sociedade. E para Rousseau, para você estudar o homem, você tem que deslocar ele para o estado de natureza. E nesse estado de natureza, o homem ele é puro. Ele não é um sujeito com traços da sociedade civil. Então, continuando aqui, a fim de averiguar por quais encadeamentos os homens perderam a sua liberdade e se tornaram submissos a outros. O ponto em questão é se afastar, nesse primeiro momento, do homem da sociedade civil, pela razão de que é inviável determinar ou conhecer as causas da desigualdade pelo viés do pensamento humano já formado em sociedade. Ou seja, como é que a gente vai avaliar esse homem, né, colocando questões, colocando elementos da sociedade civil? Fica inviável. Dessa forma, é através da busca por conhecer o indivíduo, sobretudo no estado de natureza, que o autor explica que o homem era livre, independente de qualquer forma de convenção social. E o que é a convenção social? É o grande pacto que o homem fez no decorrer do tempo aí da história humana, a formação da sociedade civil.
convenção social, é essa aglomeração de pessoas, é o pacto que as pessoas fizeram. Ou seja, não possuía laços convencionais onde eles pudessem ter algum compromisso de responsabilidade para cumprir perante outro sujeito. Esse fragmento aqui, esse texto, a gente argumentou e articulou da obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques Rousseau. Então, primeiro ponto, para você investigar o homem aqui, você precisa, né, se deslocar para o estado de natureza. Na minha concepção, claro, né, não é querendo puxar farinha o saco do Rousseau aqui, não é porque eu estudei ele que eu vou falar isso, mas na minha interpretação, o Rousseau é um dos que tem mais coerência no sentido de fazer essa separação do homem social para o homem do estado de natureza, ou seja, o homem selvagem. Ele faz essa diferenciação de uma forma totalmente diferente dos demais filósofos. Então, o que a gente entende por estado de natureza, né? Esse estado de natureza ele pode ser entendido como um estágio do homem que foi anterior ao estado civil. É muito simples. Este momento peculiar corresponde a um período em que os homens viviam junto com os animais selvagens, ou seja, sem os traços dos costumes da sociedade civil. Para derrater, oposto à vida civilizada, o estado de natureza é aquele no qual viveria um homem isolado, separado de seus semelhantes. E esse comentador aqui, ele foi um especialista, né, na obra do Jean-Jacques Rousseau. Então, para nós definir aqui, para a gente entender melhor e fazer essa separação, é isso. O estado de natureza ele foi anterior ao estado civil, ao estado social. Ele foi anterior à sociedade civil. Então, nesse estado, o homem ele era puro, ele era um homem tranquilo, ele era um homem sem traços convencionais. Então, ele não é esse homem, se a gente for fazer essa diferenciação, ele não é esse homem descrito pelo filósofo Aristóteles. Então, o que diferenciou Rousseau dos demais filósofos do seu tempo foi a sua forma de investigar o homem para além do seu ambiente social, ou seja, né, ele teve esse olhar observador. Esse olhar observador gira em torno não só daquilo que se passa no espaço em que ele está inserido, o indivíduo, mas sim é preciso que esse estudo alcance uma dimensão mais profunda, ou seja, a pessoa tem que voltar lá no tempo mesmo, lá no passado, fazendo assim um retorno no tempo para compreender as diferenças, tanto em um período remoto, como também na atual conjuntura da sociedade civil. Conforme afirma o próprio Rousseau, né, quando se quer estudar os homens, é preciso olhar em torno de si, mas estudar o homem importa que a vista alcance mais longe, impõe-se começar observando as diferenças para descobrir as propriedades. Então, Rousseau, ele teve esse olhar totalmente voltado aí para esse estágio que corresponde ao estado de natureza, voltando lá para o passado, onde o homem ele vivia com os animais, não tinha traços da sociedade civil, e ele faz essa diferenciação estritamente, totalmente diferente dos filósofos aí que foram sucessores que vieram e dos filósofos. A política, por sua vez, ela supõe uma boa educação, ou seja, o que isso significa, né? É que na política, os homens já existe ali uma linguagem, uma interação social, é diferente. Então, eu já parto, já tiro esse fragmento aqui do livro, O Contrato Social. Então, ele vai dizer, a política supõe uma boa educação. Então, ali não é o homem já não é mais do estado de natureza, ele já é um homem que já faz parte ali de uma convenção. Então, ele já é um homem que tem um pouco ali de instrução, ali, que já se comunica com outros, que já tenta articular pensamentos, ideias, etc. E tal. Para nós, a política é uma arte de administrar uma sociedade, de manter nela a paz social, de transformar a legislação.
é isso, né? Para o professor, ele define muito bem aqui o que é a política, que é exatamente isso. O, o homem político, ele é aquele que vai se envolver nas questões de leis, costumes, doutrinas, vai se envolver na determinação de regras, costumes, dogmas, enfim, em todas as questões que estão inseridas dentro da lei do comportamento social, ou seja, todas as questões que visam o bem comum de uma sociedade, vai estar ali, o homem vai estar envolvido, e esse envolvimento se dá através por meio da política. Né? A política, em primeiro lugar, é uma moral. Né? Política, em primeiro lugar, é uma moral. Por que moral? Né? Porque se refere aos costumes e também ao modo de ser. Então existe uma diferença entre também ética e moral, né? Mas a política, ela vem de um lugar da moral. Então é diferente. Então, já nesse caso aqui, a gente vê que este homem que o filósofo Aristóteles aborda aqui, ele é um homem, não é o mesmo homem do estado de natureza. Ele já é um homem que ele já analisa esse homem a partir de uma sociedade, né? Já a partir de uma política, já é o homem que já está ali, ó, discutindo ideias, projetos, leis, regras, enfim. O homem, e para Rousseau, né, o homem original é uma espécie de animal tranquilo, ou seja, movido por poucas necessidades, indiviso, ou seja, ele não é dividido, sem coerção e, consequentemente, feliz, ligado apenas ao presente. Ou seja, na obra O Discurso da Desigualdade entre os Homens, o próprio Rousseau vai afirmar, né, que o homem do estado de natureza, ele é um homem solitário. Ele é um homem solitário, porque ali não existe convenção social, não existe traço da comunidade, não existe cidade. Este homem que o Rousseau vai falar, este homem, ele não é um homem que pertence a uma cidade, não é um homem que pertence a uma comunidade. Então, este é um homem, inclusive, o homem do estado de natureza para Rousseau é um homem que, particularmente, ele não vive em uma casa. Ele é um homem nômade. Ele é um homem que vive se deslocando de um lugar para outro. Então, ele não é um homem que tem residência fixa. Então, para começar, tem esse ponto aí. Então, é um homem que ele é nômade, ele vive se deslocando de um lugar para outro, e que este homem, ele vive através do fruto que a própria natureza dá para ele. Ou seja, porque nessa época do estado de natureza, para Rousseau, existia abundância em termos de fruto. Então, o homem ele sobrevivia daquilo que a própria natureza oferecia para ele, porque existia abundância. Como o homem era nômade, ele vivia se deslocando de um lugar para outro, ele não passava fome, porque a própria natureza, ela lhe dava o fruto. Então, a partir do momento que o homem precisou se fixar em um único lugar, foi que precisou o homem a caçar, plantar, fazer outras coisas para poder sobreviver, porque senão ele ia morrer de fome, né? Porque a partir do momento que ele ficava só em um lugar, claro, né? As coisas da natureza ali em volta ia acabar rapidamente, e como ele não passou mais a se deslocar para outros lugares, então, evidentemente, ali ele tinha que fazer outra coisa para poder se alimentar. E nós temos aqui o contrato social, é o ato de fundação de uma cidade. Então, ele chega aqui a uma conclusão de que o contrato social é a fundação de uma cidade, que é aquilo que o próprio Aristóteles vai falar muito bem. Então, assim, o Aristóteles vai falar muito da cidade, da comunidade, que o homem tem que estar envolvido. Mas, para o Rousseau, aqui já é o contrato social. Então, o homem... claro que a gente pode pensar que o
próprio filósofo Aristóteles ele não está partindo, né, dessa concepção do estado de natureza. Claro que o homem que ele está pensando não é esse homem, mas eu estou só fazendo aqui essa diferenciação entre esses dois pensadores. Então, para finalizar é o seguinte, pessoal, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Olha, a melhor interpretação que eu considero é a do filósofo Jean-Jacques Rousseau na questão do homem, né? Na questão do homem. A melhor interpretação por quê? O homem, o Rousseau ele separa muito bem ali o homem no tempo, para começar. Ele separa o homem no tempo. E essa separação ela é fundamental, porque você vai compreender o homem lá no estado da natureza, ele é um homem solitário, tranquilo, ele não tem muitas necessidades, ele é ele por inteiro. Ele não faz parte de nenhuma convenção social. Então, ele só vem a se deteriorar depois aí desse grande processo do contrato social, da fundação da sociedade civil, entre outras coisas, né, da propriedade privada. Então, o homem, ele, no passado, ele foi um homem solitário, no sentido de que ele não vivia com muitas pessoas, com muitas comunidades, não existia comunidade, não existia sociedade. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero melhorar mais o meu trabalho aqui, a minha forma de passar esse estudo para vocês. Espero também contribuir de alguma forma e vocês podem deixar os seus comentários aí que a gente vai estar respondendo. E se eu deixei alguma coisa a desejar, eu irei superar essas falhas e eu vou estar tentando melhorar nos próximos vídeos. Forte abraço e até o próximo.